Olá, turma, correção da bimestral do dia 1º de dezembro, questão 7. Dois cubos de volumes 1 e 8 metros cúbicos são posicionados como mostra a figura abaixo. Uma formiga percorreu a menor distância possível para ir do ponto A ao ponto B, seguindo a trajetória indicada. Essa distância é igual a... Muito bem. Cuidado, né? Se você olhar a ideia aqui é um problema clássico, né, de trajetória mínima. E se você fizesse uma vista frontal dessa figura, então só como uma observação, né? Mas uma vista frontal, de frente, eu estaria vendo isso daqui. Já podemos pôr direto, né, que a aresta do cubo de baixo, né, do cubo de cima vai ser 1 metro cúbico, vai ser 1 metro, né, a aresta, porque ele tem 1 metro cúbico. E a de baixo, 8 metros cúbicos de volume, então 2, né, podemos pôr direto, né, 2 ao cubo é 8. E a trajetória estaria fazendo isso, né? Estaria saindo de um ponto A aqui até um ponto B nessa vista de frente. Só que ela não é uma linha reta, né? Ela estaria aqui, quebrando e continuando aqui. Por quê? Porque tem esse pequeno trecho aqui nessa, né, no topo do cubo de baixo, do cubo grande, que é um trecho que ele estaria percorrendo aqui. Ok? Então, só uma observação. E como resolver a questão então, né? Como saber qual é a distância mínima? Então aqui pela vista frontal não dá para fazer. Mas vamos planificar, vamos enxergar essa figura de modo plano. Então pegue esse quadrado que está aqui, quadrado de lado 1, e deita ele sobre esse quadrado aqui. Então se a gente estivesse olhando aqui, né? Vamos dar nome. A não pode, né? Chamando aqui de C, D, E, e lá atrás, ó, o F. Então a gente estaria vendo aqui um quadradinho, né? Vamos olhar esse quadrado de cima. Então tá aqui o D, o E, o F e o C. E essa base aqui, né, esse quadrado aqui, a gente vai deitá-lo, né? Vai fazer ele cobrir, ele vai fazer ele ficar aqui embaixo, tá bem? Então vamos deitar esse quadradinho aqui. Ele vai ocupar 1/4 do quadradão, né? Por quê? Porque o lado ele é metade. Então a gente tombou ele, deitou ele aqui. Então note que o ponto A, ele vai aparecer aqui, né? E essa base aqui, essa face aqui, a gente vai abri-la, né? Então a gente fez essa face deitar. E essa a gente vai subir. De modo que o ponto B, então, vai ficar alinhado com E e F. Então era enxergar isso daqui, né? Então, como falei, o ponto B está aqui. E a gente planificou essa região aqui, né? Deitando esse quadrado e levantando esse outro. Tá bem? Então agora a nossa figura está aqui, né? A nossa linha, ela segue a trajetória mínima é seguir essa planificação aqui em linha reta. Então é essa medida que a gente quer. Ok? Para fazer isso, basta fazer um Pitágoras, né? Você vê que aqui é 1, aqui é 2, mais 2, né? A aresta é 2, então 4. Então quanto vai ser AB? Então Pitágoras, AB quadrado é igual a 1 quadrado mais 4 ao quadrado. Então AB vai ser raiz de 17, né? 16 mais 1 metros. Belezinha? Alternativa E. Vamos para a questão 8. O raio de um cilindro de revolução mede 1,5 metros. Sabe-se que a área da base do cilindro coincide com a área da secção determinada por um plano que contém o eixo do cilindro. Então, a área total do cilindro em metros quadrados vale... Então, vamos lá, vamos desenhar aqui um cilindro para a gente começar. Então, está aqui um cilindro
circular reto. Um cilindro de revolução mede, o raio do cilindro é 1,5. Ele fala que a área da base do cilindro, coincide com a área da secção determinada por um plano que contém o eixo do cilindro. O eixo do cilindro é essa linha aqui, que liga o centro da base de cima com o centro da base de baixo. Muito bem, então, se você cortar, fizer um plano seccionando o cilindro, passando por esse eixo, você tem essa figura, né? Você vai ter um retângulozinho. Então, aqui, ó, faz um corte aqui. Então, vamos ter um retângulozinho aqui. Ele está falando que a área desse retângulo, então, a área desse retângulo coincide com a base do nosso cilindro. Coincide com a área, né, da base do cilindro. Então, essa área que fica aqui embaixo, né? Ou a área que está aqui em cima. Belezinha? Muito bem. Então, como que a gente vai calcular essa área para a gente depois obter a área total do cilindro? Muito bem. Então, o raio aqui é 1,5. Então, o raio da base a gente tem 1,5 metros. Então, a área da base é π. Vamos pôr em forma de fração? 3 sobre 2, né? 1,5, 1,5 ao quadrado. Então, vai ficar a área da base 9π sobre 4. A altura do cilindro aqui, vamos chamar de H, e vai ser a altura do retângulo, né? Isso aqui, essa secção que ele fala é um retângulo. Então, a área dessa secção vai ser o diâmetro da base, né? Que vai ser a base do retângulo, que é 3, vezes a altura, que é o H. E isso tem que dar também 9π sobre 4. Então, você vê que com essa frase, ele quis me dizer que a altura do nosso cilindro é 3π sobre 4. Tá bem? Aí a gente consegue agora a área total, né? Então, a área total do cilindro vai ser 2 vezes a área da base, mais a área lateral, não da secção, né? Muito bem. Bom, a área da base a gente tem, está aqui, falta a área lateral. Então, como calcular a área lateral de um cilindro? É só enxergar isso daqui, né? Bom, então temos aqui o nosso cilindro. E repara, né? Se você descascar o cilindro, né? Cortar o cilindro aqui, num ponto A, num ponto B, o A e o B vão estar aqui, né? Abre, desenrola aqui, né? E o A e o B estão aqui também. Então, esse comprimento aqui, né? Da circunferência da base, a base está aqui, ele vai se distribuir ao longo dessa linha, né? Então, a área lateral do nosso cilindro, toda essa lateral aqui, é dada por, note que aqui é 2πr e aqui é a altura, né? Então, a área lateral, 2πr vezes a altura. No nosso exercício, quem é a área lateral, então? Então, no nosso exercício, a área lateral vai ser 2πr, o raio é 1,5, né? 3 sobre 2, vezes a altura, que é isso aqui, 3π sobre 4, né? Então ficou uma área lateral bem estranha, né? O 2 corta com 2. 3 vezes 3 é 9. Então a área lateral deu 9π quadrado sobre 4. Então, essa daqui é a área da base, essa daqui é a área lateral. Então, a área total, 2 vezes 9π sobre 4, mais 9π quadrado sobre 4. Ou, pode escrever assim, ó, π vezes 9π sobre 4. Então, a área total, se eu colocar o 9π sobre 4 em evidência, 9π sobre 4 que multiplica 2 mais π. 9π sobre 4 que multiplica 2 mais π, está escrito um pouquinho diferente, mas é a alternativa B, né? 9π sobre 4 vezes 2 mais π.
Belezinha? Então essa foi a questão número 8. No próximo vídeo, então, continuamos. Até lá.